está lá o PT, PV, MDB, PSOL, PCdoB, Rede, enfim, uma petição encaminhada ao presidente do Senado pedindo a abertura de um procedimento para verificar se houve vício de finalidade na decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 13,75%. E aí, esse documento pede que seja apurada a eventual responsabilidade do presidente do Banco Central nesse eventual vício que é mencionado no documento. O objetivo desse documento, em primeiro lugar, é afastar o Campos Neto da presidência do Banco Central antes do término do mandato dele, no final de 2024? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, já foi protocolado? O presidente do Senado deu curso a essa petição? Foi protocolado ontem, nós estivemos com o presidente do Senado e também entregamos em mãos a petição. São 9 partidos que assinam e é baseada na lei que deu autonomia ao Banco Central, na Constituição Federal e no regimento interno do Senado. Porque o Senado é o órgão, o poder responsável pela fiscalização do Banco Central. Aliás, o presidente do Banco Central tem que, pelo menos 2 vezes por ano, prestar contas ao Senado da República. E quando ele não atinge as metas previstas, ele também tem que se justificar perante o Senado. Aliás, o Campos Neto já fez 2 justificativas. Então, faz 2 anos que ele não consegue atingir as metas que eles mesmos se propuseram, né? Então, nós demos entrada ontem, o presidente recebeu, disse que ia encaminhar para análise jurídica, ele teria que distribuir para uma comissão, possivelmente a CAI, mas ele vai fazer análise jurídica. E ele nos informou que, com base também na lei que deu autonomia ao Banco Central, que é uma lei complementar, e que o presidente do Banco Central tem que ir ao Senado, ele estaria chamando o presidente do Banco Central no dia 3 de agosto para prestar contas sobre a política monetária, falar ao plenário do Senado. Então, ele já nos adiantou que ele vai fazer isso. Eu espero que ele abra esse procedimento investigatório. O nosso objetivo é apurar a responsabilidade. Por que que o Banco Central mantém uma taxa de 13,75 e tem a maior taxa de juros real do mundo, perto de 9%, mais do que o dobro do México? Por que que mantém isso quando você tem os indicadores econômicos positivos? A inflação dos últimos meses está 3,4%. Vamos lembrar aqui que a meta de inflação no Banco Central é 3,5%. Então, por que que mantém isso? O dólar está equilibrado, está baixando. Não há justificativa, está impondo um custo ao país que é absurdo. E teve contradição entre a nota que saiu logo após a decisão do Banco Central e depois a ata do Compom, mostrando que tem divergência. Então, nós queremos saber qual é a real motivação, porque o gestor público precisa ter uma motivação para o seu ato administrativo. O que que motivou Campos Neto? Agora, Na minha quando, quando o documento subscrito pela senhora fala em vício de finalidade, embute ali um juízo de valor, né? Senão, se não suspeitassem do vício, não teriam protocolado esse documento no Senado. Agora, eu queria saber da senhora qual seria o vício. É um vício, política? O Banco Central, o Campos Neto está, é um quinta coluna do Bolsonaro no Banco Central? Qual é o vício que esses partidos enxergam na atuação do Banco Central e do seu presidente? É exatamente a decisão de manter a taxa de juro alta não está correlacionada com a realidade econômica brasileira. A inflação está baixando e ele não baixa a taxa de juros. Então, não tem justificativa técnica, digamos, né? Aliás, toda decisão técnica embute uma avaliação política, não tem técnica pura. Mas no caso do Campos Neto, do Banco Central, a nossa avaliação é que tem sim uma avaliação política, eminentemente política, para manter essa taxa de juros, o que é muito ruim. Aliás, ele recebeu críticas do mercado quando manteve, quando soltou aquele comunicado, tanto que teve o recuo na ata do Copom, ele sentiu o peso, ele achou que ia continuar, né, navegando. Então, tem sim, nós achamos que tem um vício, sim, que é um vício político, não tem fundamento, não tem justificativa, não tem motivação técnica administrativa, e ele tem que se explicar. A autonomia não dá direito ele fazer o que quer. Ele é uma autarquia, né? Não está acima da presidência da Agora, República, do só Senado. por último, ainda nesse tema, deputada,
há 9 diretores no Banco Central, né? Há o Campos Neto e outros 8 diretores. Agora, inclusive, o Senado acaba de aprovar a substituição de 2 desses diretores por personagens indicados pelo Lula, né? E o Campos Neto deu entrevistas explicando que na última reunião houve uma divisão, inclusive, a maioria dessa composição da diretoria do Banco Central já avaliava que nesta nota deveria ter sido sinalizado que no próxima reunião, em agosto agora, deve-se baixar os juros, há condições para baixar os juros. Esse documento, esse pedido de ação dos partidos, chega num instante em que o Banco Central está sinalizando a queda dos juros, né? Ainda assim, a senhora enxerga o vício, né? Depois de muita pressão, né? E de divisão na diretoria. E mostrando que Campos Neto tem uma força, porque acabou prevalecendo a posição dele de não ser mais claro e efetivo no sentido de dizer que ia baixar a taxa de juros. O comunicado foi muito duro. Depois que ele recebeu um monte de críticas, inclusive na mídia, é que ele cedeu, talvez, para uma posição que tinha em parte da diretoria. Ele tem feito política. Ele dá entrevista, ele fala publicamente, não foi ainda na Câmara, a gente tinha convocado, aí mudou para convite, não foi lá, ele tem obrigação também de ir. Então, assim, o posicionamento dele, a performance, a atuação política, e ele precisa responder sobre isso, né? A autonomia tem que dar muita responsabilidade a quem está no Banco Central. O presidente do Banco Central tem que se comunicar pela ata do Copom, não nas entrevistas e nem para fazer palestra para empresário, para público e para investidor. Então, eu acho que ele tem que responder sim. A minha vontade, se você quer saber, é que ele devia sair já, devia sair logo. Acho que ele faz mal à Mas economia vale, brasileira. mas vale arrumar essa briga? Você acha que o Lula deveria pedir, de repente, um processo para que possa ser analisado pelo Congresso para demissão dele? Essa é uma avaliação, claro, que o governo tem que fazer, cabe principalmente ao CMN, ao ministro da Fazenda, ao ministro do Planejamento. Sei que o governo tenta levar as coisas de maneira menos conflituosa, né? Eu estou falando uma opinião política, porque eu acho que isso dá um prejuízo muito grande. Veja, quando você define uma taxa de juros, ela demora no tempo para fazer efeito. Pelo menos um ano, você aumentou lá atrás, agora que essa taxa alta está começando a fazer efeito, enfim, e ela vai reverberando. Então, para a gente poder ter desenvolvimento, ter crédito, melhorar, a gente teria que ter um corte maior na taxa de juros, porque o governo está fazendo o seu papel. O governo mandou a proposta de arcabouço, está fazendo o equilíbrio fiscal, está mexendo na questão tributária, tem se comprometido com isso. Precisa um esforço da autoridade monetária para ajudar o país. Mas, enfim, isso é uma opinião minha, uma opinião também de movimentos sociais, dos nossos partidos, obviamente que o governo deve avaliar de forma diferente.